Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta terça-feira, 3 de novembro. Seja muito bem-vindo. Oficinas de culinária e homenagem aos herdeiros do leite para promover ligação da nova geração com a terra em que nasceram. Esse é o objetivo das atividades promovidas pela Emater RS em Santa Rosa. As duas ações atendem a um dos principais desafios da extensão rural e das entidades parceiras, que é o estímulo à sucessão familiar no meio rural. E você vai ver também o sofrimento de pessoas incompreendidas pelos seus tiques nervosos, que na verdade são portadoras de uma doença incontrolável, a síndrome de Tourette. Um aluno cheio de tiques sentado no fundo da classe tentando se controlar. É uma cena de filme, mas é cena também da vida real. Eu sentava no fundo, que era para as pessoas não me verem. Aí, se eu sentasse no fundo, eu podia ter os tiques que eu quisesse, para todo mundo olhando para frente, ninguém olhava para mim. A impaciência de colegas e professores com um aluno que involuntariamente atrapalha a aula. Também se repetiu com Albert, que conta que foi agredido por uma professora porque não conseguia se controlar. Aí ela chegou e me deu um cascudo na cabeça. Para com isso! Aí eu tomei um susto tão grande que fiquei meio que em estado de choque, porque a turma toda ficou chocada, né? Aí eu parei. E ela achou que eu tinha parado porque ela me deu um soco na cabeça. E diante de um problema, como você age? Que pergunta costuma se fazer? Hoje, nosso consultor de empresas fala sobre que postura adotar diante de problemas nos negócios. Você não pode perder. Falamos ainda de saúde. Eu tenho uma conversa com o pneumologista Osmar Tesch. Ele traz um alerta importante para os fumantes. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Estão abertas até o dia 13 de novembro as inscrições para pré-escola na rede pública. A lista dos selecionados e dos suplentes será divulgada até o dia 1º de dezembro. Nessa mesma data será divulgado o período das matrículas e a lista de espera. Para realizar a inscrição à educação infantil, o responsável pela criança deve comparecer à escola de sua preferência com a certidão de nascimento da criança, a carteira de identidade do responsável, comprovante de residência e cartão Bolsa Família para os beneficiários do programa federal. Na rede pública municipal de Porto Alegre são oferecidas 24.000 vagas. As crianças em situação de vulnerabilidade social e as beneficiadas pelo Bolsa Família têm prioridade na inscrição. Essa escola municipal do bairro Restinga tem 25 vagas para a pré-escola. A direção só vai conhecer a real demanda após o período de inscrições, mas já se espera um aumento da procura devido a 2 fatores. O fato de o Estado não oferecer mais vagas para a educação infantil e a legislação que obriga, a partir do ano que vem, a matrícula de crianças a partir de 4 anos de idade. Que a Secretaria Municipal de Educação está orientando que as famílias façam a inscrição numa escola da rede municipal e também em 2 conveniadas para garantir que consiga vaga para todas as crianças, né, para toda a demanda. O Estado ainda tem 8.800 alunos na pré-escola. Quando essas crianças ingressarem no ensino fundamental, as vagas deixam de existir. A diretora de Planejamento da Secretaria Estadual de Educação explica que o Estado vai trabalhar em parceria com os municípios para a colocação dos novos alunos. Yara Wortmann ainda observa que os municípios podem acessar o Fundeb para custear a educação infantil. Este aluno da educação infantil, ele, no Fundeb, ele tem um valor. E o município ofertando, isto passa a fazer parte do conjunto de alunos que o município ele atende, e aí ele tem a consequente destinação também do recurso do Fundeb em relação a esses alunos, coisa que para o Estado não. O Estado que atende a educação infantil, o Fundeb não remunera. A coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre diz que a demanda por vagas vai aumentar significativamente. Mas, segundo ela, a capital está preparada.
Não é só porque o Estado não vai mais atender a educação infantil que o município está planejando ações em relação a isso. Nós já estamos planejando ações há muito tempo, pesquisando, planejando o que vamos fazer para ampliar o atendimento à educação infantil e com a obrigatoriedade da pré-escola, a gente também vem fazendo ações para que a gente possa garantir para 2016 a vaga para todas as crianças da cidade de Porto Alegre que procurarem a rede municipal e rede conveniada com o município. Hoje acontece o lançamento de mais uma iniciativa cultural em Cachoeira do Sul. É o projeto Personas. O projeto envolve profissionais de múltiplas áreas que, através de olhares diferenciados, apresentarão, de variadas formas, uma personalidade que marcou época, cultura, expressões e gerações. A intenção é apresentar à comunidade a vida, a trajetória e a obra dessa personalidade através de manifestações artísticas, culturais e interativas. Danúbia, a idealizadora do Personas, adianta que o projeto será lançado com foco em uma figura feminina mexicana intensa, revolucionária e ícone das artes do século XX, que será conhecida a partir desta terça-feira. Convido todos vocês para participar do nosso lançamento, a nossa exposição, né, que vai acontecer dia 3 de novembro, às 20 horas, lá no Livreiro. A proposta é gratuita, justamente porque a gente tem o fundo de promover a cultura. Então, a gente não quer gerar lucros e nem envolver nenhum custo nesse projeto. Então, a gente vai estar, a partir das 19h30, recepcionando toda essa equipe de parceiros, né, recepcionando os nossos convidados da cidade, e queremos deixar claro assim, que todas as pessoas serão muito bem-vindas. A única observação é que elas deverão se inscrever, porque em função da limitação de espaço, né? Então, eu gostaria assim, de quem tiver interesse de participar, que se inscrevesse até terça-feira, dia 3, no caso, à tarde, né? Tentasse se inscrever. No momento que encerrar o número no limite, né, de espaço, aí, infelizmente, não vai ser possível. Um garotinho da cidade de Mostardas, no litoral norte do Rio Grande do Sul, deu o maior susto ontem em sua família. Lorenzo, de 1 ano e 5 meses, mordeu uma cobra no pátio de casa. O menino estava brincando no pátio de casa quando um filhote de uma espécie de cobra não venenosa apareceu. Ele mordeu perto da cabeça do animal e entrou no quarto com a boca suja de sangue e com a serpente nas mãos. Os pais levaram rapidamente a criança até o hospital, onde exames foram realizados. Lorenzo ficou em observação e logo foi liberado. O caso, no entanto, serve de alerta. Só em 2015, o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul já registrou mais de 6.700 acidentes com animais peçonhentos. O menino que mordeu a cobra, ainda bem que foi só um susto, né? A seguir, Emater RS promove ações para manter os jovens ligados ao meio rural. A proposta foi ressaltar a importância de se criar o gosto pela interação com os animais, com a natureza e com os locais em que vivem desde cedo. Eu ajudo na ordenha e a tratar. E você fica feliz em ver que os teus irmãos também ajudam, gostam, se envolvem? De vez em quando eu fico muito feliz, mas quando eles se intrometem, quando eu tô fazendo as coisas, daí cada um tem essa parte. E ainda hoje a gente fala do sofrimento dos portadores da síndrome de Tourette. O filho da Fernanda teve diagnóstico de síndrome de Tourette há apenas 4 meses. Daí eu perguntei a ele como ele se sente neste momento, já que tudo é muito novo na vida dele. E a resposta dele foi essa: só eu sei o preço deste novo recomeço. O FEGAS aconteceu neste final de semana em Cachoeira do Sul. É um festival gaúcho estadual estudantil organizado em prol dos estudantes e universitários gaúchos que estejam matriculados em uma escola municipal, estadual, federal, técnica, de supletivo ou em uma universidade, tanto pública quanto privada. O evento movimentou a cidade e encerrou ontem no Parque da Fenarroz, aqui em Cachoeira. O Festival Estudantil Gaúcho, o FEGAS, teve a sua 27ª edição encerrada às 3 da manhã da última segunda-feira, dia 2 de novembro. O FEGAS reuniu mais de 3.000 estudantes de 103 escolas e 57 municípios do estado gaúcho.
Foram cerca de 80 ônibus que transportaram os alunos que participaram da competição. Ao longo da competição foram distribuídos mais de 300 troféus em aproximadamente 60 categorias para os vencedores, sendo que a cidade vencedora da competição foi Cachoeira do Sul, que somou mais de 2.000 pontos entre as 14 instituições de ensino. A escola local com maior pontuação foi a Escola Baltazar de Bem, que atingiu mais de 600 pontos. Segundo um dos organizadores do evento, Leandro Balardim, o clima é de felicidade por conseguir realizar mais uma edição do evento. Agora é hora das considerações do nosso comentarista Júlio Mafuz. Hoje ele fala das demandas e contradições do nosso mundo moderno. Confira. Olá, boa tarde. Andando pelas ruas e observando com maior paciência, podemos presenciar que vivemos em um espaço territorial conflagrado. Não nos damos conta disso, mas vivemos. Vou lhe fazer uma pergunta. É correto andar de bicicleta nas calçadas? Nós todos diremos que não. Mas o que o município faz para garantir que o cidadão opte por andar de bicicleta ao invés de trafegar nas ruas aonde passam os carros? Nada. Absolutamente nada. Vou fazer outra pergunta. Para que possamos andar de bicicletas nas ruas com segurança, teríamos que construir ciclovias. Você que tem automóvel, está disposto a perder mais espaço nas ruas para permitir que se construam ciclovias? Uma outra constatação. Experimente deixar seu carro em casa e caminhe pelas ruas. Veja como seu olhar se modifica, por exemplo, quando você for atravessar uma rua em uma faixa de segurança. São muitos os casos de motoristas que não respeitam as faixas. Mas este mesmo motorista, quando sai de seu carro e vai atravessar a rua, quer que alguém lhe respeite de uma forma que ele muitas vezes nunca respeitou. Poderia ir mais longe, por exemplo, no que tange ao estacionamento rotativo. Todos querem vagas, mas não estamos dispostos a pagar e muito menos aceitamos qualquer política que permita a diminuição de carros nas ruas. Viram quantas contradições? Sei, você estará pensando, mas isso é simples, é só investir em mais vias. Será? Com que dinheiro? Com que espaço? Precisamos refletir sobre essa indagação. Queremos uma cidade para humanos ou queremos uma cidade para automóveis? Quem devemos priorizar? E a partir do momento que tomarmos uma decisão ou não tomá-la, poderá ser muito tarde para nos arrependermos. Falei e assino embaixo. É isso aí, Júlio Mafuz. Bom, acreditar no meio rural com gente feliz e melhor qualidade de vida se torna mais fácil quando temos como referência o olhar e a energia das crianças. E foi com esse foco que duas grandes ações foram desenvolvidas em Santa Rosa, na região noroeste do estado. Oficinas de culinária e homenagem aos herdeiros do leite. Com as oficinas culinárias, as crianças, tanto do meio rural como do urbano, puderam colocar literalmente a mão na massa. O resultado disso, saborosos e saudáveis cupcakes de cenoura, pizza de legumes e brigadeiro de mandioca. São bem saudáveis. Bem, depois que colocamos o queijo, nós colocamos a cenoura. Quem conduziu o preparo dos alimentos foram a Ana Vitória, a Júlia, a Giovana e o Nicolas, com diversão garantida. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Gil e essa é a Ju. Eu sou a Ju e essa é a Gil. E um cuidado especial para levar os alimentos ao fogo, essa garotada conta com a ajuda dos adultos. E a galerinha adorou. Os resultados devem se refletir em seus lares e nas suas vidas. Muito bom. Ficou gostoso? Ficou. E vocês vão tentar fazer isso em casa também? Aham, com certeza. E você já fez alguma vez alguma receita em casa? Já fiz várias. Quais, por exemplo? Eu fiz cupcake de chocolate,
e também carreteiros, galinhadas. E você aprendeu alguma coisa nova hoje? Fazer cupcake, a pizza. E você vai tentar fazer isso em casa também? Vou. E o que você mais gostou que você provou hoje? A pizza. A pizza? Mas o cupcake também tá bom. Muito bem. E você, o que achou de hoje? Várias coisas legais para aprender, muita coisa boa. E deixa eu te perguntar, dessas coisas que você viu que tem aqui, que foi usado de ingrediente, o que vocês têm em casa que você lembra? Praticamente tudo, não sei. Cenoura tem, beterraba, milho, ervilha. O trabalho realizado está inserido no propósito social da Emater. Orientar as pessoas em relação à soberania e à segurança alimentar é contribuir com o seu bem-estar e saúde. Quando a gente insere as crianças nesse ambiente, elas acabam também trazendo toda a sua família, né? Que as crianças são muito receptivas a novas informações, né? E elas colocam em prática aquilo que elas observam, né? E que elas observam nos adultos também, hábitos alimentares. Então toda a família tem que se inserir, né, nessa proposta e cada vez mais ter esse autocuidado da sua alimentação, né? Desde a produção do alimento mais limpo, né, mais saudável e o processamento inserindo nos pratos, no dia a dia, que a família coloca à sua mesa. Os filhos dos agricultores também foram homenageados. 30 herdeiros do leite de 3 a 16 anos desfilaram com suas terneiras nas categorias juvenil, mirim e dente de leite. A proposta foi ressaltar a importância de se criar o gosto pela interação com os animais, com a natureza e com os locais em que vivem desde cedo. Eu ajudo na ordenha e a tratar. E você fica feliz em ver que os teus irmãos também ajudam, gostam, se envolvem? De vez em quando eu fico muito feliz, mas quando eles se intrometem, quando eu tô fazendo as coisas, daí cada um tem essa parte. Porque é uma maneira deles ficar junto com nós no interior, lidando com as nossas vacas. Legal. E com o leite que vocês produzem na propriedade, o que vocês fazem? Nós vendemos e isso é uma prova de renda para sustento familiar. Num sentido para as crianças se sentir à vontade, tem que dar apoio, né? Não fazer eles não se sentir com medo, porque é um bichinho que se acostuma, né? E no outro lado, vendo o mundo afora, é uma fonte de comida para toda a humanidade, não só para a família, né? Porque uma vaca produz alimento que chega para nós, né? No caso, o leite, o resto é para a humanidade fora, né? A atividade leiteira ela é uma atividade que garante uma renda mensal, então é um incentivo maior. Hoje, essa família faz 7 a 8 anos que eles começaram com a atividade leiteira. Então, eles já progrediram bastante, mas ainda tem muito a progredir. Então, tem questões como a penosidade do trabalho, como pastagens, tudo ainda está sendo desenvolvido. Estão trabalhando para melhorar. Então, as crianças estão participando disso e, com certeza, daqui a alguns anos, esse trabalho vai ser mais fácil, a atividade vai ser mais fácil de ser executada. E isso é um incentivo para eles ficarem como os pais desejam, né? Você como mãe, qual que é o teu maior sonho para os teus filhos? É ser uma mãe legal, gosto muito deles, que eles ficassem junto de mim, ajudando na lida com as vaquinhas e com os terneiros. Que eles ficassem, que eles não saíssem, que fossem felizes, porque a mãe também é muito feliz. As duas ações atendem a um dos principais desafios da extensão rural e das entidades parceiras, que é o estímulo à sucessão familiar no meio rural. Isso é importante porque estimula a criança ou o jovem, em primeiro lugar, a ter amor pela atividade, né? Aprendendo com os pais, porque a sucessão familiar é uma preocupação que nós Emater, temos que ter juntamente com nossos parceiros. É manter o jovem lá no meio rural. E para manter o jovem lá, tem que estimulá-lo e também, evidentemente, demonstrar para eles que, tranquilamente, de forma organizada, com novas tecnologias, com investimento, eles poderem viver lá e bem, tanto na questão econômica como também na questão social. E se depender dessa nova geração, alegria e amor não vão faltar.
Bom, diante de um problema, como que você age? Que pergunta costuma se fazer? Depois do intervalo, nosso consultor de empresas fala como reagir e que postura adotar diante de problemas nos negócios. Falamos ainda de saúde. Eu converso com o pneumologista Osmar Tesch. Ele traz um alerta importante para os fumantes. E você vai ver também o sofrimento de pessoas com a síndrome de Tourette, a síndrome dos tiques nervosos. Um aluno cheio de tiques sentado no fundo da classe tentando se controlar. É uma cena de filme, mas é cena também da vida real. Eu sentava no fundo, que era para as pessoas não me verem. Aí, se eu sentasse no fundo, eu podia ter os tiques que eu quisesse, para todo mundo olhando para frente, ninguém olhava para mim. A impaciência de colegas e professores com um aluno que involuntariamente atrapalha a aula. Também se repetiu com Albert, que conta que foi agredido por uma professora porque não conseguia se controlar. Aí ela chegou e me deu um cascudo na cabeça. Para com isso! Aí eu tomei um susto tão grande que fiquei meio que em estado de choque, porque a turma toda ficou chocada, né? Aí eu parei. E ela achou que eu tinha parado porque ela me deu um soco na cabeça. Estamos de volta e vamos falar de negócios. Diante de um problema, não pergunte o que devo fazer. É melhor pensar em o que eu posso fazer. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita por professores de Harvard. A primeira pergunta traz clara a ideia de que há uma resposta certa e outra errada. A segunda pode trazer respostas múltiplas, mais elaboradas e criativas. Estimular a criatividade. Veja o que diz Leopoldo Brant sobre esse assunto. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos comentar hoje sobre um assunto falado em problemas e soluções. Bom, uma das grandes coisas que nós trouxemos junto com nós, que a gente não sabe diferenciar um e do outro. E isso ocorre o quê? Ocorre que muitas vezes eu me dedico muito mais aos problemas do que tecnicamente às soluções. Vamos pegar um exemplo. Venho caminhando e encontro um enorme buraco na minha frente. Tenho duas situações que eu posso pensar. Quem foca no problema, pensa o seguinte: fica olhando aquele buraco, fica medindo, fica querendo saber de onde que veio aquele buraco, para onde vai, que tamanho é esse buraco, que é isso, que é aquilo, por que isso, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, ou seja, fica focando no buraco. E o buraco é o problema. Qual seria a atitude certa? Focar na solução. O que seria focar na solução, então? Seria chegar, me deparar com um buraco e imediatamente começar a pensar no quê? Como faço para chegar do outro lado? Ou seja, como faço para pular esse buraco? E rapidamente repensar em todas as minhas coisas e dar um jeito de ir direto para a solução. Ou seja, pegar meu tempo e me dedicar muito mais à solução do que ao problema. O que quer dizer com isso? Dificuldades, todos nós, todas as empresas, todo mundo com certeza já passou ou vai passar na sua vida, pode ter certeza. Mas se eu não souber dessa dificuldade, a maneira de tratar ela, eu posso pegar a dificuldade e focar no problema e esse problema ficar grande e crescer e virar o quê? Uma grande crise, virar um grande problema, virar um caos direto. Mas vê bem, isto se eu focar no problema. Então, dificuldade ela vai existir, mas se eu focar na dificuldade realmente nela e não pensar nela somente um problema, esse problema vai aumentar. Ele vai ficar cada vez maior e cada vez mais complicado, até se tornar uma grande crise. Mas se eu pegar e essa própria dificuldade minha, que eu achar, e pensar nela como uma solução, se eu realmente ver essa dificuldade e pensar como pular por cima dela, ver uma solução, automaticamente, nesse ramo, eu crio o quê? Uma oportunidade. E essa oportunidade vai me sanar meus problemas e pode ser o quê? A grande causa de todo o sucesso da minha empresa. Então, vê bem, se eu tenho dificuldade, e todos nós vamos ter, nós temos que pensar e focar na solução. Por quê? Porque daí nós vamos pensar numa oportunidade e vamos verificar que oportunidades estão cheias no mercado e cada vez tem mais. Falo isso porque outro dia, amigos meus, colegas de trabalho, e alguns comentando direto a questão: mas essa crise e essa inflação. Gente, isso eu falo para todos aqueles que são jovens como eu, jovens da minha idade, que com certeza passaram sobre o quê? Por várias situações. Vamos lá, quais situações? Hoje se queixam de crise de inflação de 10% ao ano.
Jovens como eu, vocês não passaram por inflação de 20% ao mês? De 300% ao ano? Vocês não passaram por URV, por tablita, por planos diversos que nós estávamos lembrando e comentando? Pois então, passamos por grandes dificuldades e estamos vivos. Agora, estamos preocupados com 10%. Será que nós não estamos focando demais no problema da situação? E sim, será que não devemos pensar mais na solução e superar isso? Ah, com certeza, é complicado e sei de tudo isso, mas nós temos que pensar na solução e não pensar isso. Então eu lembro a todos vocês, gente, nós já passamos coisas piores e já tivemos situações piores, mas todos que passaram e conseguiram vencer foi porque naquela época, provavelmente, pensaram na solução e focaram sua atenção máxima na solução e não no problema. Se focar no problema, ele só aumenta cada vez mais. E aí, se nós fôssemos hoje falar desses exemplos, teríamos muitos exemplos para dar para vocês de que quando a gente foca no problema, a coisa realmente anda e fica pior. Ou seja, aumenta demais esse problema porque eu não tomo nenhuma outra atitude de pensar na solução. Muito obrigado e até a próxima semana. É isso aí, Leopoldo. E a gente vai contar a história de alguém agora que focou na solução. Você já conviveu com alguém que tem algum tipo de tique nervoso? Uma doença que causa muito sofrimento, discriminação e que muitos portadores, por desconhecimento, ainda não a identificaram. Estamos falando da síndrome de Tourette ou síndrome dos tiques nervosos. A reportagem é de Lena Caetano. Estudo recente revela que 1% da população mundial é portadora da síndrome de Tourette. Mas estima que o índice pode chegar a 3% porque muitos portadores da doença não têm o diagnóstico. O primeiro registro de paciente com tiques e sintomas típicos da síndrome foi registrado em 1825 pelo médico francês Jean-Martin Charcot. Somente em 1884, o também francês, médico e estudioso Guy de la Tourette descreveu em 8 pacientes os mesmos sintomas da síndrome, que ele denominou na época de doença dos tiques convulsivos. Em homenagem a ele, a doença foi batizada de síndrome de Tourette. A doutora Ana Uni é psiquiatra com atuação especial em síndrome de Tourette. Ela explica que a doença pode se manifestar entre os 2 e os 15 anos de idade, sendo mais comum aos 7 anos. Os sinais podem ser tiques como piscadas de olhos, caretas, pigarro e fungadelas, entre outros. 20% das crianças podem ter tiques sem que isso seja um problema. Quando esses tiques permanecem ou são muito graves e acabam interferindo na rotina, eles recebem um diagnóstico de transtorno de tique, que no caso de ser tique motor e vocal, recebe o nome de síndrome de Tourette. É uma doença que a gente chama de neuropsiquiátrica, porque ela afeta tanto o sistema neurológico, tendo esses movimentos involuntários, como a parte psiquiátrica e emocional. Mas se possuir 1 ou 2 tiques, o que é considerado normal, já chama a atenção das pessoas, seja em que idade for, imagine como é a rotina de uma criança com vários tiques em um ambiente escolar. O Albert tem 48 anos de idade e hoje retorna à escola onde estudou na infância para reviver a história. O jornalista começou o tratamento para controle dos tiques aos 35 anos de idade, logo ao ter o diagnóstico. Mas ele já manifestava os tiques desde os 8 anos. As crianças me imitavam, era uma coisa tão evidente que, além de rirem muito e me apontarem no pátio do colégio, as crianças me imitavam. Então eu sabia dos tiques, como é que eram os tiques, pela representação caricata que os meus coleguinhas faziam. E isso me deixava muito chocado e muito triste, porque eu pensava, eu sou maluco, que é uma coisa errada comigo e eu não sabia o que era. Coçar o nariz, fazer careta, mexer os dedos, girar a cabeça, mexer os ombros, fungar. Os tiques eram variados e lá naquela época ele já sofria o que hoje se chama de bullying. Para ti a gente percebe que não é muito confortável essas recordações todas, né? Não, nem um pouco. Porque tudo foi muito difícil para mim, porque eu me sentia agredido. Debochavam de mim, me ironizavam, me apontavam no pátio. Eram poucos os amigos que
que concordavam em conviver comigo, porque sabiam que eles também iam ser apontados, os amigos do maluco, os amigos do tique-tique. Eu olhando o pátio aqui, eu fico me lembrando dos cantinhos que eu frequentava. Os cantinhos que tu te escondia? Me escondia. Um aluno cheio de tiques, sentado no fundo da classe, tentando se controlar. É uma cena de filme, mas é cena também da vida real. Eu sentava no fundo, que era para as pessoas não me verem. Aí, se eu sentasse no fundo, eu podia ter os tiques que eu quisesse, para todo mundo olhando para frente, ninguém olhava para mim. A impaciência de colegas e professores com um aluno que involuntariamente atrapalha a aula. Também se repetiu com Albert, que conta que foi agredido por uma professora porque não conseguia se controlar. Aí ela chegou e me deu um cascudo na cabeça. Para com isso! Aí eu tomei um susto tão grande que fiquei meio que em estado de choque, porque a turma toda ficou chocada, né? Aí eu parei. E ela achou que eu tinha parado porque ela me deu um soco na cabeça. A família sempre o apoiou e protegeu, mas também não entendia que as ações e reações repetitivas que ele fazia eram involuntárias, e isso gerava muita repreensão. Para eles, os tiques também eram uma normalidade, era algo que não se compreendia. Eu também era muito reprimido, né? Repreendido dentro de casa. Eu fazia isso, fazia muito seguido isso, e imagina durante o almoço alguém irritava as pessoas, me mandavam parar, eu não conseguia, eu me levantava, no meio do almoço eu me levantava, saía. A Fernanda trabalha há 10 anos com alunos especiais e há 3 anos é diretora de uma escola APAE. Diariamente presta assistência e convive com dificuldades, limitações, preconceitos e com a dor dessas pessoas e das famílias. Ela conta que há 4 anos chegou em casa e encontrou o filho de 10 anos com um tique vocal incontrolável. Com o passar do tempo, foi uma sucessão de outros tiques. Ele piscava, estalava os dedos e repetia palavras. O diagnóstico definitivo de que é portador da síndrome de Tourette só veio há poucos meses. O problema existe, mas eu acho que ele não é o fim. Ele tem que ser o começo de uma nova realidade para nós. E eu espero que ele entenda isso e que esteja disposto também, né? Porque vai partir muito dele, essa questão também. Desse aceitar e saber que é assim e que isso não vai mudar e que a gente vai ser feliz apesar disso. Apesar da síndrome. Ela conta que a síndrome faz com que o filho tenha reações impulsivas e até agressivas, principalmente na escola, consequência de ansiedade e situações extremas. Ele sabe o que está acontecendo, que ele está tendo algumas atitudes que ele não gostaria e não deveria ter. E o mais difícil nisso tudo é esse enfrentamento do que ele faz em alguns momentos com o que ele gostaria de fazer. O objetivo dela passou a ser divulgar informações sobre a doença. Levou o filme e livros à escola na expectativa de uma maior compreensão e aceitação do filho. Eu acho que no momento em que houver esse entendimento da síndrome, um maior conhecimento por parte das pessoas, isso vai favorecer muito, em todos os sentidos, todas as pessoas que sofrem disso. O dia que eu gravei com a Fernanda, ela comunicou-me que o filho não queria participar da reportagem e também não queria ser identificado. Então eu solicitei que ele me respondesse por escrito a uma pergunta. E hoje eu vim buscar essa resposta. O filho da Fernanda teve diagnóstico de síndrome de Tourette há apenas 4 meses. Daí eu perguntei a ele como ele se sente neste momento, já que tudo é muito novo na vida dele. E a resposta dele foi essa: só eu sei o preço deste novo recomeço. A doutora Ana explica que 1/3 dos portadores tem cura espontânea quando atinge a idade adulta. E a boa notícia é que há tratamento para os demais. Tem uma série de medicamentos que são utilizados e podem ter um benefício muito bom, de 60% a 80%, 90% de melhora. O ideal é que a pessoa consulte um médico que entenda do assunto para poder ver, no caso dele, qual é a melhor opção. Para se conseguir uma melhora dos tiques, pode-se levar de 2 a 3 semanas ou até meses, dependendo da gravidade e da resposta da pessoa ao medicamento. Ela destaca que há uma grande mobilização pela divulgação da doença para que o conhecimento leve as pessoas a buscarem diagnóstico e tratamento adequado.
A ASTOC, que é a Associação dos Portadores de Tourette e os Familiares, ela faz grupos de apoio, ela orienta famílias, ela recebe as pessoas, explica o que é Tourette e faz grupos de apoio, em que os parentes se juntam e discutem, contam das suas experiências. No filme e na vida real, Brandi Cohen, mesmo com a síndrome, realizou seu sonho e se tornou um professor de sucesso. Fernanda está determinada. Para ela, conhecer mais sobre a síndrome de Tourette e ajudar o filho a ser feliz apesar da doença e auxiliar também outras pessoas é uma missão que está apenas começando. Uma missão, né? De dizer o que é isso, de como isso acontece na vida das pessoas, porque é uma coisa que afeta tudo e todos. É uma questão comportamental. Se quem convive com a gente não tiver sensibilidade de entender isso, não tem como conviver. O Albert não deixa por menos e faz da profissão que escolheu, o jornalismo, arma para cumprir uma missão especial. Eu encaro a divulgação da síndrome como uma missão de vida, a minha missão aqui na Terra. Minha família teme que me expor possa me fechar portas, mas eu penso que se uma pessoa estiver sendo ajudada por mim nessa minha exposição, já terá valido a pena qualquer prejuízo que eu tenha. E existem prejuízos? Até agora só tenho elogios. Parabéns. Obrigado. É um orgulho para mim falar, mas me emociona também. Porque eu vejo quanta gente está sofrendo sozinha. Eu só quero ser tratado como todo mundo. Pai e mãe, eu quero fazer um pedido para você. Ensine o seu filho a ser mais amável, a compreender as diferenças. Isso depende de nós, não é? Somos nós que ensinamos os pequenos a ser mais sensíveis à diferença do outro, né? Todos nós somos diferentes, não tem jeito. Alguns têm umas diferenças um pouco mais exacerbadas, mas que você possa ensinar o seu filho a entender essas diferenças e respeitar essas diferenças. O mais emocionante dessa história é ver a resiliência do ser humano, o poder de se refazer diante da dor. O Albert, mesmo com tanta incompreensão na infância, se tornou um homem de bem, um jornalista, um escritor de sucesso. E amanhã você vai ver aqui no NT Sul uma entrevista com ele, depois de toda a superação da síndrome de Tourette. Ele está lançando o seu segundo livro. Você não pode perder. O principal fator responsável pelas doenças do sistema respiratório é o tabagismo. Pessoas que fumam têm chance muito maior de desenvolver todas as doenças respiratórias. Mas como o tabaco age no sistema respiratório e por que é tão difícil largar o vício? Para falar sobre esse assunto, eu conversei com o pneumologista Osmar Tesch. Confira a entrevista. Doutor, o cigarro é realmente o grande vilão das doenças pulmonares? Eu diria que tu tens total razão quanto a isso, né? O cigarro, ele é muito agressivo em termos de doenças respiratórias. Não só doenças respiratórias, né? Nós sabemos que várias outras coisas o cigarro acarreta complicações importantes. Eu tenho sempre dito, toda vez que eu faço alguma palestra a respeito de tabagismo, principalmente em escolas, eu costumo dizer que de cada 10 pessoas que morre e que fuma, 9 delas morrem por alguma doença relacionada ao tabagismo. Essa outra que morre por outra coisa é porque ou caiu o avião ou foi atropelada, senão também vai morrer por causa disso. Ou seja, todas as pessoas que fumam têm alguma doença correspondente ao seu hábito de fumar. Tá, a gente nota que às vezes por curtição, a juventude principalmente, vou provar, mas não vou viciar, e acaba se viciando. E por que é tão difícil abandonar o vício? É difícil porque, como tu disseste, que é um vício, realmente assim, é um vício porque o cigarro tem alguns componentes, principalmente a nicotina, que induzem a pessoa ao vício. E aí vem uma pergunta que talvez tu pudesse me fazer depois, eu já vou te responder antes, que o homem e a mulher, os dois se viciam. Agora sim, quem é mais viciado, quem é mais suscetível ao vício pela nicotina é a mulher. Então a mulher tem muito mais dificuldade em parar de fumar do que o homem. Isso é uma coisa importante. Por quê, doutor? Porque a mulher tem algumas características que a nicotina vicia ela com mais facilidade, ela tem então muito mais dificuldade de tirar. Quanto a isso que falaste da juventude,
isso realmente é verdade. Muitas vezes se começa a fumar porque eu vi o meu amiguinho fumando, então é uma moda. Acho até que isso mudou um pouquinho. Eu me lembro assim, quando eu era adolescente, eu me lembro, isso era bonito isso aí. O meu pai um dia me chamou, eu tinha 13, 14 anos e me disse assim: meu filho, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que tu estás fumando. Mas ele falou isso com um misto de satisfação, sabe? Ele me falou isso porque eu estudava num colégio em Porto Alegre, Colégio Batista, que se descobrissem que eu fumava, eu ia expulso do colégio. Naquela época isso era assim, eu não sei se isso é hoje, até hoje. Mas meu pai me falou por isso, mas assim, um misto também de meu filho é macho, então ele está fumando, entende? Então havia esse tipo de coisa. Hoje está um pouquinho diferente. A afirmação da masculinidade. Com certeza, hoje está um pouquinho diferente. Eu tenho 2 filhos, que nenhum deles fumou, até por realmente não se ter mais esse tipo de coisa. Agora, se começa muitas vezes por bobagem, por brincadeira, e quando se vê, a pessoa está viciada e depois tem muita dificuldade realmente de parar de fumar. A gente percebe o avanço tecnológico na nossa sociedade em geral, né? Na indústria tabagista não é diferente. Por que tem ainda tantas substâncias cancerígenas no cigarro, que prejudica tanto o ser humano? Agora tu me faz uma pergunta que é difícil responder. Por que tem tantas? Eu não tenho como provar determinadas coisas, mas às vezes até tem coisas que são feitas até para que realmente as pessoas se viciem. Para que haja o vício, para que haja fomentando a indústria. Com certeza. Infelizmente, isso existe, a raça humana, né? Infelizmente, a raça humana, a gente tem coisas que nos chocam, né? Pois é. Doutor, e as pessoas, assim, elas têm consciência do mal que o cigarro traz? Tá, isso é uma pergunta muito importante que fizeste. Volto aos meus 13, 14 anos. Quando o meu pai, de repente, assim, para ele era um orgulho, o filho dele está fumando. Naquela época não se sabia realmente de tudo que o cigarro acarretava. Hoje todos sabemos. Quer dizer, quem começa a fumar hoje e quem continua fumando sabe que ele vai ter problemas lá adiante, está bem avisado disso. Eu tenho um tipo de conduta agora quando eu atendo vários pacientes que são tabagistas, mas o senhor não vai brigar comigo porque eu estou fumando? Não vou brigar coisa nenhuma. Cada um sabe o que é melhor para si. Claro. Se fosse há 40 anos atrás, eu tinha que brigar, eu tinha que te explicar. Hoje eu não preciso explicar, todo mundo sabe hoje o que o cigarro faz. Sim. Então, quem quer fumar hoje sabe o que está fazendo, qual é a consequência que vai ter lá adiante. A informação é globalizada. Completamente. E assim, o senhor nota assim com experiência clínica e tudo, que esses jovens, eles têm procurado mais em função dos danos causados pelo uso do fumo ou é mais a longo prazo? Como que é isso, doutor? Essas consequências vêm lá adiante ou já na juventude? Isso é outra coisa que se o cigarro, se o dano do cigarro fosse logo ali, né? Então seria mais fácil talvez da gente manipular que não se fumasse, mas o problema é justamente esse, que na grande maioria das vezes a pessoa vai ter o dano lá adiante. E tem um problema sério nisso aí, Darcy. Assim, tu sabe que mesmo que a pessoa pare de fumar, digamos assim, tu fumaste 30 anos, e aí tu vem consultar comigo e eu vou te perguntar, não, eu fumei 30 anos, mas eu parei já fazem 20 anos. Só que assim, aqueles 30 que tu fumou... A consequência é certa. A consequência é certa. Inclusive, doutor, eu conheço um senhor que hoje deve ter os seus 70 anos, desde os 10 anos de idade, porque antigamente, como o senhor falou, era moda, né? Principalmente um menino fumar desde cedo, né? E aí, mas ele parou, ele fumou cerca de 40 anos e parou há 20, e hoje sofre de enfisema pulmonar, de fraqueza, vive internado, teve agora recentemente um AVC, né? Um infarto. Então, assim, tudo isso pode ser consequência lá de 40 anos? Tudo isso pode ser consequência lá dos 40 anos que ele fumou. Tudo isso. E, infelizmente, não tem nada para oferecer para ele para que se possa melhorar aquilo que ele causou Eu brinco muitas vezes com os pacientes, eu digo assim, sabe o que tu tens? Eles ficam me olhando e digo assim,
tristezas presentes de alegrias passadas. Ou seja, infelizmente, tu está pagando hoje pelo tempo que tu fumou. Não tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Nada que possa tem coisas para amenizar, digamos assim, para amenizar, mas para melhorar o seu quadro respiratório, melhorar os danos que ele causou no pulmão dele, absolutamente não tem. Tem transplante pulmonar que não é oferecido para qualquer um. Tu tens que ter alguns critérios que esses enfisematosos não têm mais, que é a idade, coisas desse tipo. Então, assim, ó, não tem nada para fazer reverter esse quadro. Tem coisas para amenizar. Doutor, se a pessoa é fumante, já está viciada, não tem jeito, mas tem a consciência de que precisa parar. Existe algum método, hoje em dia, método clínico, medicamentoso, que possa trazer uma ajuda para que ela possa parar? Existe. Hoje existe algumas coisas que ajudam, que são tanto medicamentos do ponto de vista para diminuir a ansiedade, porque isso gera muita ansiedade. No momento que tu para de fumar, é um hábito que tu tem, é um vício que tu tem, tu suspende isso gera muita ansiedade. Então tem alguns medicamentos que se usa. Existem medicamentos também à base de nicotina, que são inclusive gomas de mascar, adesivos, coisas desse tipo. Mas essa nicotina não faria mal? Eu te digo que assim, não é o que eu gosto de usar. Né? Eu sempre acho assim, que eu não posso estar usando aquilo que o paciente, que foi o mal do paciente. Mas são correntes que existem. Existem correntes que usam, que acham que realmente isso funciona. Então existem algumas coisas realmente para se fazer para ajudar. Agora, a coisa mais importante é o paciente querer parar de fumar. Ninguém faz a pessoa parar de fumar no grito ou brigando. Não para. Se realmente ele não tiver a vontade, não sentir a necessidade de parar de fumar... Automotivação é essencial nesse processo. Com certeza. E assim, o profissional médico que seria mais recomendável nessa ajuda seria o pneumologista? Sim, seria o pneumologista, mas qualquer médico que se dispusesse a fazer realmente um trabalho nessa área... E tem um período de abstinência que a pessoa fica naquela fissura? Isso depende de cada um. Eu sei de pacientes assim que resolveram parar de fumar, sair daqui, nunca mais botar cigarro na boca e diz assim, foi a coisa mais fácil do mundo. Eu sei de pacientes que, infelizmente, passam muito mal. E é uma coisa interessante. Interessante assim, tá? O paciente senta aqui, e geralmente vem assim, é um paciente já debilitado, com dificuldades, uma senhora ou um senhor, e às vezes com 3 ou 4 filhos ao lado, que estou dizendo assim, doutor, diga, ele tem que parar de fumar, tem que parar. E eu gosto de, a primeira coisa assim, eu digo, quem mais fuma aqui? E todos fumam. É interessante isso, sabe? Interessante como tu tens a dificuldade do ambiente familiar, que onde o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe fumam, que os outros também fumam. Isso é o exemplo, e a partir dali é que as coisas... Tá, mas aí no caso pedem para o pai parar de fumar porque teve alguma consequência. Porque teve consequência. Eles acham que não vão ter consequência, ou então eles acham que quando tiver consequência eu vou vir aqui e alguém vai resolver meu problema. Tá. Doutor, a gente tem também a questão não só dos fumantes estarem em família, mas daqueles que não são fumantes, mas acabam sendo fumantes passivos. O prejuízo também é igual? Não é igual. Isso é uma coisa que se bate muito dizendo que é igual. Não é igual. Mas claro que existe prejuízo. Existe prejuízo não só físico, como prejuízo psicológico. Eu acho assim, tu tem que conviver realmente, assim, tu que não fuma, que não gosta disso, ter que conviver com... É muito complicado, mas isso, pelo menos isso parece que está se resolvendo. Cada vez está ficando mais difícil realmente as pessoas fumarem em ambientes fechados, né? Eu gosto de enfatizar isso aí, eu gosto de dizer que essa guerra contra o cigarro no Brasil começou com um ministro da Saúde que não era médico, né, que teve o peito de lutar com isso, eu acho que sabe quem e a partir disso aí realmente as coisas estão indo. Essas campanhas de conscientização, você acha que ajuda bastante nesse processo? Eu acho que ajuda. Também. Eu acho que ajuda, porque até te digo assim, eu acho que realmente assim, está se fumando menos. Infelizmente,
não do modo como se deveria, mas está se fumando menos. Eu gosto muito de fazer aventuras, caminhadas, corridas, né? E tem uma região aqui por perto, que é a Quarta Colônia, que é muito lindo, mas tem uma época do ano que eu tenho pavor de fazer coisa. É bem a época que ou o fumo tá no auge do fumo concentrado, ou então quando ele começa a ficar amarelo, então fica muito feia aquela região toda. E fora aquilo da gente saber que em vez de estarem plantando comida, plantando alimentos, uma coisa saudável, está se plantando fumo, que além do prejuízo que vai ter depois, é o prejuízo que tem de quem trabalha com isso, que é com agrotóxico, isso aquilo que se usa muito, né, nesse tipo de cultura. Bom, o senhor está falando do agrotóxico. O senhor passou para nós aqui, eu quero até mostrar as substâncias. Tem mais de 4.000 substâncias, não é mesmo, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho delas para nós, né? Quando você fuma, inala cerca de 4.000 substâncias químicas. É muita coisa. É muita coisa. Tem as mais importantes aqui, quer dizer, cianureto, acetona, é verdade, tem metanol, acetona que a gente tira esmalte. Acetona, arsênico, cádmio, butano, monóxido de carbono, tem de tudo, É uma bomba realmente, infelizmente, né? Infelizmente. Bom, doutor, só deixaria alguma dica para quem está nos assistindo, para que possa ter essa consciência, ou para que possa procurar, ou se prevenir, tipo, olha, eu não vou provar para que eu não possa me viciar, porque desconfia, né, de que, é vício, eu não vou me viciar, né? Ou então, de procurar ajuda efetiva para que saia desse vício? Eu acho importante isso que vocês estão fazendo, quer dizer, é uma coisa de utilidade pública importante, né? A gente sabe que é uma coisa de saúde pública muito importante. E eu gosto sempre de lembrar assim, porque uma das coisas que as pessoas que fumam falam muitas vezes, dizendo assim, mas meu avô fumou até tal data e morreu de outra coisa. Eu lembro assim de uma pessoa que morreu, acho que deve fazer uns 3 anos agora, o arquiteto, aquele nosso arquiteto mais famoso, Niemeyer, né? E esse também, aqueles que sempre dizem, mas o Niemeyer, até os 103 anos ele foi e fumou. Eu digo que, de repente, talvez ele tivesse ido aos 110 anos, né? E talvez tivesse um final de vida muito melhor do que ele teve. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse seria o recado esse aí. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. O NT Sul desta terça-feira termina agora. Você confere mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Tchau!